Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares. Nas aulas anteriores, no ano passado, nós falamos muito sobre texto argumentativo. Dos textos argumentativos, trabalhamos bastante o artigo de opinião. A nossa aula de hoje será sobre planejamento e produção de textos argumentativos. Lembram o que é um texto argumentativo? Um texto em que você utiliza estratégias para convencer o outro do seu posicionamento. Vamos lá, nós vamos falar sobre como se produz um texto argumentativo. Olhem só, gente, em aulas anteriores estudamos sobre a argumentação, fizemos a leitura de textos argumentativos, com o objetivo de reconhecermos teses, argumentos, posicionamentos e nos apropriarmos melhor da habilidade de defender e de discutir sobre temas diversos. Hoje, como eu disse para vocês, falaremos sobre planejamento e produção desses textos. Porém, é necessário que sigamos algumas etapas. Vamos lá, vamos recapitular um texto dissertativo argumentativo que estudamos, o artigo de opinião. O artigo de opinião é um texto da esfera jornalística, ou seja, é veiculado em jornais e revistas. Ele nasce de uma questão polêmica, a partir de fatos de interesse social. Baseia-se em argumentos que podem ajudar a defender ou refutar a questão discutida. Eles servem de comprovação para aquilo que se diz. O principal objetivo é a defesa de um ponto de vista, visando também convencer o leitor da ideia defendida. Relaciona fatos e opiniões próprias de pesquisas de especialistas e causas e consequências do problema discutido. Gente, o artigo de opinião é um texto em que se utiliza a primeira pessoa porque o autor desse texto, o articulista, assim chamado, ele utiliza de um tema polêmico, geralmente de interesse social, que está ali em pauta naquele momento, para se posicionar diante daquele tema polêmico e defender a sua tese, a sua opinião. E como ele defende sua tese? Por meio de argumentos. Argumentos consistentes, argumentos aprofundados, argumentos embasados, para defender o ponto de vista dele. Assim, tentando levar o leitor a também ter o mesmo posicionamento que ele, que o articulista. Olhem a estrutura do artigo de opinião. Pessoal, não só a estrutura do artigo de opinião, como a estrutura de qualquer outro texto dissertativo argumentativo. É dividido em introdução, desenvolvimento, conclusão. Na introdução, o texto, o autor, ele situa o leitor a respeito da problemática e ele já coloca ali sua tese, a sua opinião. Depois disso, nós temos o desenvolvimento. No desenvolvimento tem a discussão da tese e os argumentos, as estratégias argumentativas utilizadas para defender a tese, defender a opinião. Por fim, nós temos a conclusão. Na conclusão, fecha-se as ideias discutidas. Porém, é muito mais comum hoje que na conclusão o autor do texto dissertativo argumentativo, ele aponte uma solução para aquele problema, uma intervenção. Por quê? Porque é lógico que se ele discutiu, ele se posicionou, ele argumentou sobre determinado problema, é importante que na conclusão ele apresente uma intervenção, uma solução para o problema abordado. Fique atento. Nessa aula, abordaremos as etapas para realizar o planejamento e a produção de artigo de opinião. Vamos lá, vamos falar sobre alguns passos que você deve seguir, que você deve ter para poder produzir um texto dissertativo argumentativo. Olha o primeiro passo: escolher uma questão polêmica, que dará origem ao tema, e se posicionar. O que são questões polêmicas? São aquelas discussões que geram opiniões diferentes, opiniões controversas e que as opiniões ficam divididas. Pessoal, numa questão polêmica não necessariamente precisa ser controversa, pessoas que são contra, pessoas que são a favor, mas gerando opiniões diferentes, não necessariamente contra e a favor, também se trata de uma questão polêmica.
Nós temos um exemplo aí, a liberação ou não do aborto. Sim, é uma questão polêmica controversa, pessoas contra, pessoas a favor, mas nem todo o tema se dá com opiniões controversas, opiniões distintas, não necessariamente contrárias. Algumas pessoas acreditam que se liberar vai aumentar o número de casos e que isso é um assassinato. Outras pensam que se liberar, as mulheres poderão fazer com mais segurança e que só elas podem decidir o que fazer com seus corpos. Outras questões polêmicas também que podem ser utilizadas como tema de um texto dissertativo argumentativo: redução da maioridade penal, liberação da maconha, trabalho infantil, preferências políticas, dentre tantos outros temas relacionados, por exemplo, ao meio ambiente ou outros. Olhem a charge, vamos ler esta charge, que nesta charge há uma questão muito polêmica que estamos passando atualmente. Temos uma personagem que diz o seguinte: ninguém é obrigado a se vacinar, eu não vou querer. E a outra personagem responde: tudo bem, sobra mais pra gente. Qual é o tema apresentado na charge? A vacinação contra o coronavírus. Que questão polêmica está presente na imagem? O negacionismo da vacina salva ou mata? A vacinação deve ser obrigatória? Então vejam que essa é uma questão muito polêmica, atual, e que pode gerar aí a produção de um artigo de opinião. Como você se posiciona? Qual é o seu pensamento sobre isso? Depois de escolhido o tema, vamos ao passo 2. Realizar pesquisas sobre o problema que será discutido, para que possa analisar todos os lados do problema e assim conseguir elaborar a sua própria opinião. Não esqueça, pesquisar em fontes de confiança. Vamos supor que o nosso tema é sobre a vacinação contra o coronavírus. As pessoas que são negacionistas não querem tomar a vacina. Podemos produzir um artigo de opinião sem conhecimento? Não, devemos ler artigos, devemos pesquisar bastante a fala de especialistas, a relação da vacinação em outros países, para que a gente faça comparação com o nosso país. Nós precisamos ler bastante para que a gente tenha muito conhecimento para poder produzir, falar de um tema com segurança, para que a gente convença o outro do nosso posicionamento. Senão o seu texto ele vai ficar no senso comum, vai ficar naquilo que é reproduzido pelas outras pessoas sem embasamento. E outra, coloquei para vocês, não esqueçam de pesquisar em fontes de confiança, porque muitas vezes você lê um comentário numa rede social, você vê algo, lê algo que não é real e sai reproduzindo aquilo que não é verdadeiro. Isso é muito perigoso, porque acaba ficando no senso comum, você não se aprofunda, não pesquisa sobre, não lê outros artigos, verifica em outros sites para poder escrever uma informação verdadeira, colocar uma informação verdadeira, embasada, explicada. E depois disso, passo 1, escolhido o tema. Passo 2, pesquisado sobre o assunto. Passo 3. Qual é o passo 3? Selecionar e relacionar argumentos que irão ajudar na defesa do ponto de vista e na apresentação da discussão. São argumentos potentes, as pesquisas realizadas por instituições renomadas, gráficos com resultados de pesquisas, exemplos de casos, opiniões de especialistas, entre outros. Pessoal, no passo 3, depois de você já ter adquirido bastante conhecimento sobre o tema que você vai escrever, você precisa relacionar essas informações, organizá-las, porque no seu texto, muitas vezes, não vai caber todas as suas ideias. Você precisa organizá-las, selecionar as ideias que comporão o seu texto. Nem tudo ali dará de compor o seu texto. Então, o seu texto deve ter uma progressão temática e, para isso, você deve ter um planejamento antes. Selecionar, relacionar e organizar essas informações para defender o seu ponto de vista de modo coerente. Por exemplo, no caso da questão polêmica da charge, no caso da charge, a pessoa vai decidir qual posicionamento vai assumir.
se é a favor ou contra a vacina e dizer, por exemplo, que é uma das possibilidades de diminuir a circulação do vírus, aumentando a imunização, a vida pode ir voltando ao curso normal, sem uso de máscaras, com estabelecimentos funcionando, vai diminuir o número de mortes. Poderá citar exemplos, como os Estados Unidos, que já liberaram a circulação de pessoas sem máscaras, entre outros exemplos e discussões. Depois do passo 3, passo 4. Qual é o passo 4? Você vai elaborar uma conclusão. Introdução, apresentou a tese, pensou no tema polêmico, se aprofundou no tema, selecionou, relacionou e organizou as ideias para a defesa do seu ponto de vista. Você precisa pensar na sua conclusão. É importante, gente, que na conclusão você coloque uma solução para o problema. Por exemplo, na questão polêmica da vacinação, é possível concluir com sugestões que possam ajudar as pessoas a compreender a importância da vacinação contra a Covid-19. Depois de pensar na conclusão do seu texto, vamos para o passo 5, que é a escrita do seu texto. Colocar todas as ideias no papel. Até então, você tinha feito um planejamento, um projeto de texto, para que agora, tendo o seu texto projetado, você escreva-o. Partir para a escrita. Esse é o passo 5. Colocar todas as ideias no papel, pensando que seu objetivo principal é convencer o seu leitor. Faça pausas na escrita, releia, refaça, observando se o texto traduz de fato o seu ponto de vista. Observem se o seu texto está dividido em introdução, desenvolvimento, conclusão. Apresentou a questão polêmica, apresentou sua tese, argumentou na defesa do seu ponto de vista, colocou uma conclusão para o problema. Releia o seu texto, observando se há alguma falha, alguma incoerência, alguma informação que não esteja clara para o leitor. Depois disso, nós vamos para o passo 6. Em que consiste o passo 6? Revisão e reescrita. Sempre é necessário que revisemos e que escrevemos novamente o texto. Um texto nunca fica pronto com a primeira escrita. Depois que você faz uma releitura, você observa muitas vezes que ele precisa ser melhorado e reorganizado. E depois de finalizada a primeira versão, é importante ler o texto novamente, verificar se empregou corretamente as palavras, substituir ou reorganizar alguma frase, se necessário, produzir a versão final. Então aí o seu texto estará produzido. Esse é o planejamento e produção de um texto argumentativo. E, para finalizarmos, vou deixar uma proposta para vocês produzirem o seu texto argumentativo, o seu texto artigo do gênero artigo de opinião. Proposta de produção textual. Produza um texto sobre o tema "A internet é terra sem lei?". Pesquise um pouco mais sobre o assunto. Como trata-se de um artigo de opinião, você deverá escrever na linha argumentativa, defendendo um ponto de vista e tentando convencer o seu leitor de que sua ideia é válida. Gente, o importante de grande relevância, ler sobre esse tema, a internet é terra sem lei, visto que muitas pessoas escrevem comentários maldosos, ofensivos, não têm preocupação com aquilo que escrevem, com seus posicionamentos na internet. Então pesquisem, se aprofundem, observem as leis que são relacionadas a isso e produzam o seu texto artigo de opinião com base em todos esses passos que nós falamos hoje aqui, tá bom? Revejam esta aula novamente, acessem o portal EduqueAcre. Obrigada!